Olá, meus amigos, quero convidá-los a ler comigo a palavra do Senhor, onde está registrado Provérbios capítulo 27, versículo 12, onde diz que o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Observe que a Bíblia fala de dois grupos de pessoas. O prudente é o primeiro grupo, e a Bíblia diz que o prudente, ele vê o mal e ele se esconde. Ou seja, aqui tem dois verbos que diz ver o mal, né, ver, e o segundo verbo é esconder-se. Duas ações que o prudente toma. Ele consegue ver, ele consegue analisar o que está acontecendo ao seu redor. E após analisar o que está acontecendo ao redor, o segundo verbo diz que ele se esconde. O prudente ele é uma pessoa precavida. O prudente ele é uma pessoa que ele analisa o que está acontecendo, todo o contexto ao seu redor, e ele toma as decisões certas porque ele é prudente. O segundo grupo, a Bíblia trata dos ingênuos. E a Bíblia diz que o ingênuo ele segue em frente diante do perigo e sofre a consequência. A Bíblia nos dá o livre-arbítrio, o Senhor nos dá o livre-arbítrio para tomarmos todas as decisões relacionadas às nossas vidas. Porém, as consequências das decisões, o livre-arbítrio já não é nos concedido. Nós somos obrigados a digerir o resultado das nossas decisões, e as consequências nem sempre são consequências doces. A maioria das consequências das pessoas ingênuas e imprudentes são consequências amargas. Eu lembro de um relato de uma jovem que chegou ao seu pastor e pediu orientação sobre o seu namoro. Ela namorava um jovem e ela começou a falar as qualidades do jovem, que ele era uma pessoa muito empenhada no trabalho, muito dedicado na igreja, muito dedicado na sua família e muito amoroso e gentil com ela. Diante de desse relato que ela estava acabando de dizer para o pastor, no final ela diz assim: pastor, só tem um problema. Eu vi por 2 vezes ele agredindo a mãe dele. E aí o pastor se assusta e diz assim: minha filha, você tem que se casar imediatamente com ele. Aí ela fica surpresa com a resposta do pastor e diz assim: pastor, eu pensei que o senhor ia me repreender porque eu disse que ele bate na mulher, ou melhor, bate na mãe dele. E aí o pastor diz: não, eu estou dizendo para você casar imediatamente, porque essa pobre senhora, mãe dele, tem que deixar de apanhar. Porque ele casando com você, ele vai parar de bater nela e vai passar a bater só em você. Resultado dessa história, o que eu quero dizer com essa história é que muitas pessoas, às vezes, pelo emocionalismo, diante do perigo, não conseguem ver o perigo. A família está orientando, as pessoas estão instruindo, dando o caminho certo, mas as pessoas, pelo emocionalismo e pelo achismo, eles tomam decisões erradas. Não conseguem analisar o perigo e às vezes como essa pobre jovem entra num casamento muito complicado, no qual os vários sinais de que poderia dar errado foram demonstrados a ela, mas ela não analisou. Às vezes é um emprego que você não analisa as consequências, às vezes é uma sociedade que você faz com alguém que tem tudo para dar errado, mas mesmo assim você entra e acha que vai dar certo e lá na frente você sofre as consequências. E assim são várias decisões em nossas vidas. Então a Bíblia nos orienta que é bom que nós sejamos prudentes. Eu vejo, por exemplo, no trânsito de nossa cidade, jovens que andam empinando o pneu da moto, montam numa moto e lhe dão a partida e saem no trânsito como se o mundo tivesse para se acabar numa velocidade, e lá na frente ele pode atropelar alguém ou pode até mesmo perder a vida, né? Matar ou morrer. E são pessoas que não medem as consequências dos seus atos. Os hospitais estão cheios de pessoas que sofrem alguma fratura, algum problema de acidente. Justamente porque pela falta de prudência ao dirigir.
Então, a prudência é muito boa. Do contrário, a imprudência nos leva às consequências ruins. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê sabedoria para, diante de tomada das decisões mais simples e até as mais difíceis, nós possamos ser pessoas prudentes e sábias e sempre estarmos tomando decisões que agradem à vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para nós.